Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui junto com todos vocês para, reunidos, oferecermos a Deus este culto de louvor, de adoração, que eu espero brote com toda a sinceridade dos nossos corações, em espírito e em verdade. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E nós estamos estudando a primeira carta desse capítulo 3, que é a carta que Jesus Cristo enviou à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6. Antes de lermos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui para louvar o Senhor. Agradecemos por cada um que o Senhor tocou para que estivesse aqui nesta noite, porque isso enche o nosso coração de alegria, de sabermos que nesse mundo onde existe tanta perdição, onde existe tanta violência, onde existe tanto descaso, onde existe, ó Deus, enfim, tantas coisas para entristecer nossos corações, nós podemos nos alegrar aqui neste local, na presença uns dos outros, pelo simples fato de estarmos aqui sabendo que foi o Senhor quem nos trouxe pela tua graça e pelo teu grande amor. Queremos pedir que o Senhor possa vir agora e, como o Senhor tocou nossos corações pela leitura da palavra que foi feita várias vezes, pelos hinos, pelos cânticos a Deus, pela oportunidade de contribuirmos liberalmente para a tua obra, o Senhor também venha nos tocar por meio da tua palavra, que será exposta agora, de tal modo que possamos ser alcançados pelo teu Espírito e transformados, e saiamos daqui pessoas diferentes daquelas que chegaram até aqui nessa noite. Em nome de Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Essa carta à igreja em Sardes, ela é a quinta carta, né, que nós estamos vendo aí, e começando no capítulo 3, nós lemos essas palavras. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na mensagem anterior, nós começamos a falar acerca dessa carta
que o próprio Senhor Jesus ditou e que foi enviada para a igreja em Sardes. E naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de mencionar que o tema dessa carta era realidade, né? E uma dura realidade era essa realidade, porque Jesus não apenas diz que conhece a igreja, como ele fez com todas as outras, mas nesse caso específico ele expõe as entranhas, né, dessa igreja para todos verem, ao afirmar as seguintes palavras: tens nome de que vives e estás morto. Muito duras são mesmo essas palavras, né? Tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, a igreja em Sardes era uma igreja que vivia da sua aparência. Ela aparentava uma coisa para o mundo exterior, mas internamente, como Deus a via ou a enxergava, ela era um verdadeiro cemitério espiritual, né? Nós podemos estar aqui vivinhos da Silva, mas podemos estar também mortinhos da Silva espiritualmente. Essa aqui é a grande verdade. Todo ser humano nesse mundo que está vivo, não os mortos, os que estão vivos, mas que não conhecem a Jesus Cristo, a Bíblia diz que estão mortos espiritualmente em seus delitos e pecados, né? E assim, essa era a condição da maioria das pessoas da igreja em Sardes. E hoje, então, nós queremos prosseguir com a nossa exposição acerca dessa igreja, que se encontrava em uma condição, como nós vimos, muito precária, como também acontece com muitas igrejas em nossos dias. Nós olhamos às vezes para igrejas, especialmente na televisão, e vemos aquele mundo de gente, aquele mar de pessoas, e achamos que elas têm uma aparência de vida, uma aparência de dinamismo, mas na realidade o que nós estamos vendo ali é um cemitério espiritual. As pessoas ali não conhecem o Senhor, elas não mantêm comunhão com o Senhor, elas não leem a Bíblia, elas não fazem orações, elas estão escravas a um monte de regras e regulamentos que nós vamos ver hoje que Cristo condena, né? Quando na realidade o Senhor anseia por uma comunhão pessoal conosco. Ele não quer a gente fazendo coisas para Ele, mas Ele quer a gente se relacionando pessoalmente com Ele, né? Então vamos passar para a segunda parte da nossa exposição, que queremos falar hoje da verdadeira condição da igreja localizada em Sardes. A primeira característica da verdadeira condição dessa igreja é que a igreja, na sua maior parte, estava morta espiritualmente. Na própria carta que Jesus enviou, nós temos uma explicação acerca do que o Senhor quer dizer ao usar a expressão tens vida ou tens nome de que vives e estás morto, né? A que tipo de morte Jesus está se referindo? Nós temos que perguntar. E isso é muito importante para nós, porque podemos ver se nós também não estamos envolvidos nessa condição, se nós também não estamos pretendendo que estamos vivos, quando na realidade continuamos mortos. Aqueles que estão envolvidos na condição de vivos de verdade
são descritos pelo Senhor Jesus no versículo 4, aí do seu texto, Apocalipse 3:4, quando ele diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, as pessoas que não estão nessa condição são as pessoas que não se contaminaram. Como consequência dessas palavras, a gente pode deduzir que a morte espiritual a que Cristo se refere tem a ver com a corrupção e com a contaminação da igreja com as coisas do mundo. A igreja precisa manter uma posição que seja radicalmente oposta àquilo que o mundo apresenta, né? Nós temos que ter uma postura clara de que pertencemos ao Senhor e que não estamos dispostos a fazer concessões, nem conchavos com o mundo, né? E nem participar nas coisas do mundo. Então nós estamos separados do mundo e temos que viver dessa maneira. E essa separação na terra vai se eternizar quando nós estivermos na presença de Deus no céu, e vamos estar completamente separados. A Bíblia diz que Jesus um dia voltará a esta terra e se assentará no seu trono como juiz e separará os justos dos ímpios, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E aí as ovelhas irão para a bem-aventurança eterna, enquanto os ímpios ou os bodes irão para a perdição eterna. Então, essa separação que nós temos que aprender a praticar hoje, ela vai ser estabelecida em caráter definitivo na eternidade. Então, o próprio apóstolo João, que foi o apóstolo para quem Jesus ditou essas palavras, nos adverte acerca do nosso relacionamento com o mundo, com as seguintes palavras em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, essa leitura é na Nova Tradução, na linguagem de hoje, e diz assim: não amem o mundo, né? Quem ama o mundo, Tiago diz, é inimigo de quem? De Deus. Então, se você amar o mundo, você é automaticamente inimigo de Deus. Se você amar a Deus, você é automaticamente inimigo do mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, né? A nossa ganância, a nossa cobiça, o nosso desejo de coisas imorais, de pornografia, disso, daquilo e tal. Nada dessas coisas vem do Pai, mas procedem do mundo. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, né? Já repararam, os nossos olhos nunca se fartam. Nós sempre estamos dispostos a ver coisas e desejar coisas. Como eu gostaria de ter isso aqui. Como eu gostaria de ter aquilo ali. Como eu gostaria de possuir isso daqui. Então, os nossos olhos não se fartam. O livro de Provérbios diz que os olhos humanos são como o túmulo. O túmulo também não se farta. Pode enterrar quantos for hoje, que amanhã ele está disposto a receber outro tanto e mais alguns, né? Nunca se satisfaz. E os nossos olhos, infelizmente, também são assim.
E aí, uma vez que possuímos essas coisas, vem o orgulho pelas coisas da vida. Aí nos tornamos orgulhosos, né? Porque temos coisas boas, coisas caras, coisas que chamam a atenção das pessoas, né? Coisas que são chamativas e etc. Então, ele diz assim: o orgulho pelas coisas da vida, porque tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E aí, para encerrar essa ideia, no verso 17, João diz assim: e o mundo passa, bem como tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Certo? Vocês sabem quantas gramas pesava o telefone celular originalmente? Alguém chegou a ver um telefone? 1 quilo não era, mas era meio quilo. Era um tijolo. Era um tijolo, né? Mas essas coisas, elas passaram, certo? O mundo passa com tudo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, aqui está o princípio que Jesus Cristo está falando para aquela igreja. Diz: olha, você vive de aparência. E a aparência, a coisa enferruja. O ladrão vem e rouba, né? E as coisas se estragam, né? Então, não viva de aparência. Seja sincero, seja aquilo que você é de verdade. O pecado é sutil. Ele havia se infiltrado na igreja em Sardes, a qual, por baixo de um exterior aparentemente santo e piedoso, né, se escondia a corrupção e a impureza espiritual. Então, muitas vezes, nós pretendemos que somos muito santos, muito piedosos, muito dedicados, né? Mas por baixo somos verdadeiras cobras traiçoeiras, né? Peçonhentas, pessoas más, etc. Então, isso é tão comum nas nossas sociedades modernas que já nem nos sentimos mais incomodados com a hipocrisia, com a mentira, né? Não nos sentimos mais perturbados com nada dessas coisas. Não todos, mas a maioria das pessoas acha que tudo isso é assim mesmo, não tem jeito, então vamos também ser igual a todos eles, né? Então, existe uma pressão muito grande para nos amoldar ao padrão do mundo. Então, muitas igrejas, muitos crentes, adotam os padrões do mundo, conforme denunciados por João na leitura que fizemos, sem pensar duas vezes. Eu quero isso. Eu quero aquilo. A Apple anunciou que vai lançar o iPhone, qual o próximo número? 8, 7, 8, sei. Anunciou que vai lançar, os crentes já querem entrar na fila para comprar. Querem ser os primeiros a ter tal coisa, né? Então, nós não temos que querer essas coisas. Nem nós, nem temos que ensinar nossos filhos a quererem essas coisas. E quando eles vierem chorando e pedindo, implorando para que a gente dê a ele essas coisas, nós devemos sentar e conversar e explicar para eles, né, que talvez isso não vai lhe fazer bem. E hoje em dia, com
a internet acessível no aparelho celular, o céu não é mais o limite. Já, né, ultrapassamos o limite do céu faz tempo. Então, tudo é possível de se ver, de se olhar, etc. e tal, né? Eu estava trabalhando com o Dimitrios lá em casa, e ele, então, eu estava traduzindo um livro e ditando para ele, ele estava digitando. E aí, de repente, eu vi que o meu... como é que chama esse... O Chrome, como é que chama? Tem um nome esse negócio. Oi? O navegador. Eu notei que o meu navegador não estava com as minhas abinhas costumeiras lá em cima. E aí eu falei para ele assim, você fechou o meu navegador? Ele falou assim, não, eu abri o mesmo navegador, mas numa outra capacidade, que é uma capacidade, como é que chama aquilo lá? Oi? Janela anônima. Ou seja, tudo que você faz naquilo lá, não fica nenhum rastro no computador. Eu nem sabia nem que existia isso. Ele que veio lá e eu acabei aprendendo com ele. Então, vocês veem como é tudo feito mesmo para perverter, para contaminar, para viciar e tal, porque se o pai, ou a mãe, a esposa, o marido aparecem, basta digitar Alt F4 e puf, a janela anônima desaparece e não tem nenhum rastro dela, né? Então, é um problema muito sério. Então, as pessoas pensam assim, olha, isso é bom, é gostoso, me dá prazer, me satisfaz, então eu vou fazer mesmo, ou eu quero isso mesmo, mas e as consequências? É nisso que nós temos que pensar. Estava sentado com uma pessoa na sala da minha casa, e um casal, e nós estávamos falando de filhos, e eles estavam falando do filho caçula deles, e a esposa virou para mim e falou assim, eu errei muito na educação do meu filho caçula, não errei, Alex? Aí eu falei para ela, olha, eu não vou nem falar nada para você, porque você mesma está admitindo que errou, mas se você quer uma confirmação, você errou, e errou feio na formação do seu filho caçula, né? Porque o menino é praticamente intratável. Se você não faz o que ele quer, ele, né? Se parece um pouco com o Deus do filme Êxodo, Deuses e Reis, né? Que o Ridley Scott representou como Deus, como um menino de 11 anos, né? Sendo temperamental, birrento, e que se aborrece quando as coisas não são feitas do jeito que ele quer, etc. e tal. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus verdadeiro. Então, a primeira coisa, um cemitério espiritual, morte espiritual, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que amam o mundo, pessoas que estão mais interessadas nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, né? Então, isso é bem claro, não dá para fugir. Em segundo lugar, problema da fé nominal. A fé da igreja em Sardes era uma fé de nome, só eles tinham fama, nome, de que eram um povo de fé, mas era apenas uma ilusão. Era uma fé de aparência, não tinha nada de real, né? E os membros da igreja em Sardes se identificavam com Cristo apenas de boca, da boca para fora. Não tinham o Senhor habitando em seus corações. O profeta Isaías, que nós lemos aqui,
vocês vão lembrar da grave denúncia que ele faz no capítulo 1. Ele diz: olha, eu estou cansado. Eles celebravam todas as festas, lua nova, festa das semanas, o tabernáculo, todas as festas. Deus diz assim: eu estou farto das festas de vocês. Eu não tenho mais condição de conviver com isso. Chega de fazer esses ajuntamentos solenes, tão imponentes, tão importantes, quando a vida de vocês, pessoalmente, é uma porcaria, é um lixo. Isso me lembra o meu professor de matemática, o professor Mario Mura, um japonês, que nos chamava lá na frente para nos devolver a prova, e como que cochichava no nosso ouvido, ele dizia: Arex, cuidado. Arex, cuidado. Então, que era Alex, cuidado, que a minha nota tinha sido abaixo da média mínima, né? Então, nós temos essa condição de, muitas vezes, pretendermos, né, de viver da boca para fora, da aparência para fora. E nos dias de Isaías, isso era tão comum, que Isaías 29:13, nós lemos o seguinte: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Todo mundo aqui sabe a sequência das coisas. Ela sabe que vai ter uma leitura bíblica, vai ter uma oração, vai ter um hino, vamos cantar alguns corinhos, vamos cantar um hino para levantar a oferta, vamos fazer uma outra oração agradecendo as ofertas, tudo isso a gente aprende maquinalmente, e você pode participar de um culto desse sem ser absolutamente incomodado por nada, porque está tudo dentro da tua rotina que você conhece. Até a pregação não te incomoda, porque você não presta atenção mesmo, então que diferença vai fazer? Esse que é o problema. Então, e assim também acontece com muitos de nós. Nos aproximamos de Deus, mas o nosso coração está muito longe do Senhor, né? São esses, meus irmãos, que em Sardes tinham a fama de estarem vivos, mas na realidade estavam mortos. E alguns de nós que estamos aqui, fisicamente, estamos vivos, mas nossas mentes, é difícil de dizer aonde se encontram. Eu sei que você está fisicamente aqui, mas aonde você realmente está agora, ou há pouco tempo atrás? Onde você estava? De repente eu falei alguma coisa que trouxe você de volta para cá. Mas onde você estava viajando? Em que Paris da vida você estava? Ou Tóquio, ou Nova York, ou sei lá onde, para onde você foi, ou Águas da Prata, né? Não sei para onde você foi. De qualquer maneira, a gente tem essa mania de devagar, né? A marca da verdadeira igreja é ter vida verdadeira, vida abundante, vida que só pode ser concedida pelo próprio Senhor. Jesus Cristo disse essas palavras que lemos em João 5:25. Ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos espiritualmente, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, vai acontecer o que com eles? Viverão. Então a pergunta é: você tem ouvido a voz do Senhor?
Ou seus ouvidos estão tão surdos, tão tapados, que você senta aqui e imediatamente começa a viajar, né? Então, é uma pergunta muito séria que nós temos que nos fazer. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo, antes de Deus nos conceder vida verdadeira, vida eterna. Apenas os que ouvem, de fato, a voz de Cristo desfrutam desse privilégio. Então, a primeira coisa que nós vimos foi morte espiritual, a segunda foi fé nominal e a terceira e última que eu quero destacar é uma oposição entre vida verdadeira ou apenas um bando de hipócritas. Nós somos uma igreja que tem vida de verdade ou somos apenas um bando de pessoas que se reúnem aqui para um exercício de hipocrisia explícita, né? Jesus condenou firmemente os chamados fariseus e outros escribas dos seus dias, porque eles faziam muitas coisas religiosas, práticas religiosas, né? Como, por exemplo, eles doavam grandes quantidades de esmolas, eram colocadas nos gasofilácios, mas, para que não passasse despercebido o que eles estavam fazendo, eles contratavam um tocador de trombeta para ir tocando trombeta na frente deles e chamando a atenção do povo de que aquele cara ali atrás do trombeteiro iria fazer uma grande oferta no gasofilácio do templo. Olha o nível em que a coisa tinha chegado. E tudo isso apenas para chamar a atenção das pessoas. Elas não faziam para Deus, elas estavam fazendo para os homens, queriam ser vistos pelos homens. Outra coisa que era comum essas pessoas fazerem era se colocar de pé no canto de uma praça e fazerem longas orações, mas longas orações mesmo, com um único objetivo. Quem vai me dizer qual era? Chamar a atenção das pessoas. Eles despenteavam o cabelo, manchavam o rosto com cinza, nos dias em que jejuavam, isso era 2 vezes por semana, com o único objetivo de o quê? Chamar a atenção das pessoas, porque estavam jejuando. Então, cabelo desgrenhado, o rosto manchado de cinzas e tal. Ó, está jejuando, olha que quanto sofrimento, quanta... né? Tudo que eles faziam era apenas jogo de cena. O coração deles não estava mesmo naquelas coisas. Eles podiam enganar todas as pessoas, mas não podiam enganar a Jesus, que os confrontou com as seguintes palavras. Mostra aí, Jimmy, Mateus 23, 5. Mateus 23, 5. Jesus diz assim para os escribas e os fariseus: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Vou explicar como é que isso funcionava. Os filactérios eram pequenas tirinhas de couro com versículos bíblicos escritos nela, que os judeus, tradicionalmente, isso não é bíblico, isso é uma invenção humana, costumavam enrolar nos seus braços. Mostra um judeu típico com os filactérios enrolados nos braços. E aqui nós estamos vendo que esse homem, esse ancião, ele é um homem modesto,
porque os filactérios que ele usa são filactérios estreitos, né? Que tem bastante espaço do braço dele que dá para ver, porque o filactério é estreito. E aquela caixinha de couro, lá em cima do braço dele aqui, é chamado de tefilim, e era ali dentro que estavam os pedacinhos de papiro, ou hoje em dia de papel, com os versículos bíblicos escritos, né? Porque então, tem um versículo em Deuteronômio que diz que você vai atar os mandamentos de Deus às tuas mãos, à tua terra. Então eles entendiam isso literalmente, porque é fácil fazer. Difícil é obedecer, mas fazer essa palhaçada aí dá para fazer. Agora, um tefilim mais largo, mostra um tefilim mais largo aí, moderno, um moleque, um jovenzinho, mas olha a largura das faixas de couro, quase não dá para ver o braço do moleque, né? Então era isso que os judeus nos dias de Cristo faziam, alargavam essas faixas de couro para parecerem que eram mais espirituais do que as outras pessoas. E, como Jesus diz, as suas franjas, antigamente se usava aquele roupão, então o roupão podia ter uma franja, né? E eles também faziam uma franja mais comprida do que das outras pessoas. Hoje em dia, não dá mais para fazer franja porque não tem o roupão, mas o mandamento tem que continuar a ser respeitado. Então, o que nós temos hoje, mostra a próxima foto aí, as franjas viraram esses barbantinhos aí que vocês estão vendo, que é uma coisa que o cara usa presa na cintura, é um tipo de um elástico que ele veste por cima, segura na cintura e pendura por baixo da coisa, e aí não pode usar a camisa por dentro da calça, porque senão a franja não aparece. Então a franja tem que aparecer, né? E de preferência ela tem que ser mais comprida até do que o paletó do cara, para aparecer por baixo do paletó, né? Então essas franjas vão sendo esticadas. Então, nos tempos modernos, as coisas são assim. Jesus condenava exatamente isso por um simples motivo, porque não era feito para agradar a Deus, era feito para impressionar as pessoas, os seres humanos. E o resultado disso são as duras palavras de Jesus no versículo 27 e 28, quando ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Como um sepulcro caiado. Sepulcros caiados eram sepulcros que eram marcados no chão. As pessoas tinham que vir a Jerusalém 3 vezes por ano para participar das festas. Então era muito importante que não pisassem de forma desavisada em algum sepulcro, né? Porque se você pisasse no sepulcro, você ficava imundo 7 dias e não podia frequentar o templo durante 7 dias, que normalmente eram os dias da festa, que aí quando você podia, a festa já tinha acabado. Então, o que acontecia? As pessoas misericordiosas, generosas, pegavam cal e pintavam, né, a terra com cal, para que ficasse evidente que ali não era para pisar ali, que ali debaixo tinha um túmulo. Se você pisasse ali, você iria se contaminar, né? Então Jesus diz assim: vocês são como túmulos caiados de branco. Lá vamos nós no século 21 imaginar os túmulos dos nossos cemitérios, ou não é? Todo mundo já imaginou os túmulos do cemitério, leu essa passagem 500 vezes e pensou nisso. Caiados todos de branco. Mas não era disso que está falando. Está falando de túmulos no chão, caiados de branco, para que as pessoas não pisassem nele. E esse negócio de pisar em túmulo
e se tornar impuro, é um negócio tão sério, para vocês terem uma ideia. Mostra o próximo slide aí. Vocês estão vendo a muralha lá no fundo? Todo mundo está vendo a muralha bem lá no fundo? Essa muralha que vocês estão vendo no fundo é uma muralha da antiga cidade de Jerusalém. Aqui no meio tem 2 arcos, não sei se vocês conseguem ver, 2 arcos, mas eles estão completamente fechados com pedras. Estão vendo ou não? Bem no meio aqui tem 2 arcos, e eles estão completamente... Isso aqui chama-se o Pórtico de Salomão, é o Portão de Salomão. E a ideia dos judeus é que quando o Messias viesse, porque eles não acreditam que ele já veio, o Messias entraria em Jerusalém por esse portão. Então, os árabes, quando conquistaram essa região, o que eles fizeram? Fizeram 2 coisas. Primeiro, eles empedraram o portão, certo? Colocaram um monte de pedra e empedraram o portão. Segundo, eu não sei se vocês conseguem perceber aqui embaixo, mas isso aqui dá a impressão do quê mesmo? Essas coisas aqui embaixo dão a impressão de quê? De túmulos. Os árabes transformaram toda essa lateral desse paredão imenso aí num cemitério. Portanto, se o Messias vier para entrar em Jerusalém pela porta de Salomão, que primeiro está totalmente concretada, ele também vai ter que pisar em cima dos túmulos, e pisando em cima dos túmulos ele vai ficar impuro e não vai poder entrar no templo. Então, olha a mentalidade de jirico dessas pessoas, como se Deus precisasse realmente vir pisando, andando, como se um muro de pedra e concreto fosse alguma coisa que fosse impedir Deus de fazer qualquer coisa. Quanta bobagem! Mas está lá por esse motivo. Amanhã, quando alguém perguntar, por que tem todos esses túmulos aqui? Porque os árabes é que construíram esse cemitério aí. Eles ouviram dizer que o Messias ia entrar por aí, então ele vai ter que pisar em cima de algum túmulo e se contaminar, né? Então, a palavra certa para essas pessoas, como Jesus diz aqui, vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade, é uma só: hipocrisia. E hipocrisia é uma palavra que vem do grego, né? Da palavra grega hupocriptos, e essa palavra foi criada para descrever os atores no teatro grego. No teatro grego, os atores não representavam os seus personagens com o seu próprio rosto. Não havia necessidade de ter dramaticidade visual, apenas vocal. A voz é que tinha que fazer o efeito necessário. Então, para isso, se usavam máscaras, essas máscaras aí. Uma máscara de dor, de angústia, quando a fala era de tristeza, de dor, de angústia, de desespero. Então, se usava essa máscara. E quando era uma comédia, ou uma palavra divertida, alguma coisa escrachada e tal, se usava a máscara do sorriso. Há coleções com até 12, 14 máscaras, foram aperfeiçoando com o tempo, e o ator se escondia por trás dessa máscara. Então ele passou a ser chamado de hupocriptos, aquele que está escondido por trás, né, da máscara. E aí nós criamos a nossa palavra hipócrita, que é o cara mascarado, que é o cara que se esconde por trás de uma máscara. Ele mostra uma cara para você, mas aquela não é a cara verdadeira dele, né? Ele dá a entender uma coisa, mas aquilo não é o que ele realmente está pensando. Você gostou, fulano? Né? Adorei, né? Quando na realidade está pensando, achei uma droga, né?
E aí, fulana, você acha que esse vestido me deixa magra? Aí a outra diz assim, ai, você fica magérrima. Quando está pensando lá dentro, parece mais um elefante perdido no espaço, né? Então, essa hipocrisia, essa coisa que dói tanto em nós. Então, é daí que procede essa palavra nossa, né, de hipócrita, aquele que se esconde atrás da máscara, igual essas pessoas na igreja em Sardes. Eles eram um bando de hipócritas, mortos espiritualmente, partidários de uma fé nominal e faziam um monte de coisas religiosas, como nós vimos aqui. Os caras oravam, os caras davam ofertas, né? Os caras jejuavam, etc. Mas era tudo para ser visto. O coração deles não estava naquelas coisas. Então, a pergunta para nós, no final dessa mensagem, é exatamente essa. O que vai ser da nossa vida daqui para frente, no ano 2015? Nós vamos ser pessoas verdadeiras ou vamos continuar pretendendo que somos aquilo que nós não somos? A minha oração por todos vocês, como eu orei hoje à tarde, é que Deus nos dê discernimento para entendermos como Ele de fato nos vê. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus me vê? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. E como somos de verdade. E nos ajude a mudar os rumos da nossa vida, nosso comportamento, né? E ajustarmos o que nós somos, né, com a vontade de Deus. Aí sim teremos vida verdadeira, poderemos refletir algo positivo que edifique a vida nossa e dos outros, né? Então, que Deus abençoe a todos